Vamos lá, galerinha do segundo ano, correção módulo 4 de física, plano inclinado, né? Aplicação aí da dinâmica de Newton. Então vejamos a questão número 1. Uma criança desliza em um tobogã muito longo com aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto com o triplo do peso da criança desliza por esse mesmo tobogã, com aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança como massas pontiformes e despreze todos os atritos. Então, nesse caso, não há a tal da força FAT trabalhando, né? Atrapalhando o movimento. A razão entre a aceleração do adulto e da criança durante o deslizamento é... Então, vamos prestar atenção no desenho que eu fiz aqui, ó. Vamos considerar o corpo, né, tanto da criança quanto do adulto, né, sendo esse bloco. Aí, o bloco está sobre um plano inclinado. Ó, ele não está na horizontal nem na vertical. Ele está sobre um plano na diagonal. A força-peso desse bloco, né, ela é sempre perpendicular ao solo, né, no sentido da Terra. Ela é sempre em direção ao centro da Terra. É uma força-peso. Está aqui, ó. Estou marcando para vocês. A força normal, que é a força de reação do bloco, porque se esse do plano, desculpa, porque se esse bloco não está furando o plano e o plano não está chutando o bloco para cima, é porque existe uma reação normal aqui, ó, perpendicular ao plano, que está sendo combatida pela componente vertical da minha força-peso. Então, entenda, a minha força-peso, ela é em direção ao centro da Terra e a minha força normal, ela é perpendicular ao plano. Aí eu faço aqui um sistema de coordenadas x e y para poder rebater essa força que está oblíqua ao meu plano na componente horizontal y, vertical y, e na componente horizontal x. Então, esse P aqui eu já não trabalho mais com ele. Ele está sendo decomposto nesse PY e nesse PX. Ok? E como eu não tenho nenhuma força de atrito, a minha força resultante ela é a própria PX. Por quê? Torno a dizer, se o bloco não está furando o plano e o plano não está, né, empurrando o bloco para cima, essas duas forças se anulam. E a única resultante que a gente tem é essa PX aqui, que vai trabalhar em função da aceleração gravitacional. Ok? E aí eu tenho aqui um ângulo θ, que é sempre o mesmo daqui, ó. Isso é um conceito trigonométrico, tá? Muito bem. Então sobrou isso aqui para me pensar, né? Que a força resultante do problema é só essa PX que vai empurrar esse bloco, né? Que estão representando as pessoas, né? O adulto e a criança, para baixo nesse tobogã. Força resultante segundo a lei de Newton. Massa vezes aceleração. Componente PX, né? Trigonometria. P vezes seno θ. Porque PX, se eu rebater para cá, ela é essa, ó. Ela é cateto oposto ao ângulo θ nesse triângulozinho retângulo. Então, o cateto oposto me remete à ideia de seno. Ok? Então, força resultante, que é MA, segundo a lei de Newton, é igual a força-peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo. Ou seja, PX é P seno θ e P é mg. As massas podem ser simplificadas, né? São pontiformes. Então, sobrou o quê? Que a aceleração ela é a gravidade vezes o seno desse θ aí. O que me leva a crer, né, que não importa a diferença de massa da criança para o adulto. Não importa que o adulto tenha 3 vezes a massa da criança, né, o triplo do peso. Não importa, porque as massas estão sendo simplificadas. Então, a aceleração para os dois é sempre a mesma. Quando eu divido a aceleração do adulto pela aceleração da criança, eu tenho 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Ok, senhores? Questão número 2. Um problema muito semelhante, então preste atenção. Porém, com análise diferente. Questão da UERJ. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre o plano inclinado de 45 graus. Então, ele está aqui, teoricamente, estático, né? Vamos dizer, parado, né?
Porque o repouso depende do referencial, né? Então é uma questão estática aqui, está paradinho ali. Sinal de que as forças estão todas se combatendo, né? De que maneira? Vamos terminar a leitura. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado, ou seja, a minha PY, né, é igual a 2 newtons. Ok? Então, PY vale 2 newtons, logo a normal também vale, né? Porque aqui, ó, torna a dizer, se isso não está subindo nem descendo, está em equilíbrio. Então, as forças são iguais, porém com sentidos diferentes, mas de mesma intensidade. E agora, além do meu PX aqui, que é quando eu rebato a força-peso no eixo X e Y, esse PX agora está sendo combatido por esse FAT. Por isso que o corpo está, né, em equilíbrio nesse plano. Então agora eu tenho N combate PY e PX combate FAT. E a história desse P aqui é a mesma da número 1. Para nós ele já não existe mais no movimento. Agora eu tenho simplesmente forças ortogonais ali, né? No caso, horizontais e verticais. Muito bem. Bom, entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito é. Ele quer saber quanto vale esse FAT. Mas esse FAT é igual a PX. Por que ele é igual a PX? Porque o corpo está em equilíbrio. Então, as forças horizontais estão se combatendo, assim como as forças verticais também. Mas quem é FAT? μ vezes a normal. Quem é PX? P vezes o seno θ, né? Que no caso vale 45 graus aqui o θ. Ó. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? P vezes seno θ, né, é igual a μ vezes a normal. Só que essa normal, né, ela é igual a P, ó, que elas estão se combatendo. Então, substituir a normal por P, né, ela é igual a P, não, desculpa. Essa normal, ela é igual a PY, ó. Ela é igual a PY, porque P já não está fora, já está fora. E PY é P cosseno θ. Porque olha só, quando eu puxo PY aqui, ó, é cateto adjacente ao ângulo de 45 aqui, ó. Então, nesse caso, PX é sempre P seno e PY é sempre P cosseno. Ah, então, como N é igual a PY, né? O que a gente tem? A gente tem que N é P cosseno θ. Então, μ vezes a normal, que é a mesma coisa que μ vezes a PY, vai ser μ vezes P cosseno θ. E PX é P seno θ. Só tem um detalhe, no ângulo de 45, seno é igual a cosseno. Ambos são raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso cortar esse seno com esse cosseno, porque eles são iguais. Eu posso cortar esse P com P, porque, obviamente, também são iguais. Tudo me leva a crer, então, que o meu μ, coeficiente de atrito aí, ele é igual a 1, né? Coeficiente de atrito estático, né? Porque o corpo não se locomoveu. E quem é FAT mesmo? μ vezes a normal, que ele disse que vale 2. 1 vezes 2, 2 newtons. Ok, senhores? Muito bem. A questão número 3 tem uma situação bem semelhante, com algumas variações, né? Porque ele não te deu exatamente quanto vale esse θ aqui, ó, mas por esses valores aqui, ó, você tem cateto oposto, você tem hipotenusa, né? Matemática 2 lá, né? Então, você consegue descobrir seno e cosseno se você precisar. E vai precisar, porque no final também tem uma historinha que a gente vai ver só no módulo 6, que é a parte do trabalho. É isso? Trabalho em joules. E trabalho é sempre força vezes distância vezes o cosseno de inclinação dessa força, né? O cosseno de inclinação dessa força. Então, esse probleminha 3 fica para desafio da galera, entendeu? Para usar esses mesmos procedimentos que a gente fez aqui na número 1 e na número 2, entender como se comportam as forças que agem nos corpos no plano inclinado, um pouquinho diferente do que a gente vinha vendo na parte de planos horizontais e verticais, tá ok? Aplicar isso aqui ali e no final, quando você descobrir a força, você vai ter o trabalho quando você usar essa formuleta aqui, ok? Então essa é um desafio para a galera aí, ó. Desafio, tá? Muito bem. Bom, a questão número 4 é muito semelhante também, né? Eu nem fiz o desenho. Um ciclista tentando bater um recorde de velocidade em uma bicicleta desce a partir do repouso, portanto a velocidade inicial dele é 0,
a distância de 1.440 metros, em uma montanha cuja inclinação é de 30 graus. Calcule a velocidade atingida pelo ciclista ao chegar à base da montanha. Muito bem. Bom, né? Naquela mesma ideia de que ele está descendo, ó, simplesmente, né? E aqui a gente não leva em consideração nenhum tipo de atrito, porque não há atrito. Então, Px é a força resultante. É a força que vai fazer ele descer esse plano inclinado que é a montanha. Então, a força resultante é igual a Px. Massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, igual a massa vezes gravidade, que é o peso vezes o seno do cara. E o seno do cara a gente conhece. Então, corta-se as massas, né? Novamente, ela vai ser desprezível. Então, a aceleração é 10 vezes gravidade, né? Vezes o seno de 30, que sabemos que é 1 meio. 10 vezes 1 meio é 10 sobre 2. Eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas eu, além da questão dinâmica, né? Entra a velocidade que me representa uma questão cinemática, né? Aí tem que voltar lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano, aquele que você lembrou aí agora. Então a gente vai lembrar que é um problema que pede velocidade e não me dá informações de tempo. Então lá no movimento uniformemente variado, toda vez que isso acontece, das 3 equações que a gente tem, né, o problema nos remete à equação de Torricelli, né, que envolve velocidade, aceleração e deslocamento, sem falar em tempo, né? Acho que ele não tinha tempo. Muito bem. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é zero, porque parte do repouso, então já zerou. Ficou só 2A, que eu acabei de descobrir, ΔS, que foi a distância percorrida pelo ciclista. 5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, vezes 1.440, 14.400, cuja raiz quadrada é 120 metros por segundo, foi a velocidade atingida pelo ciclista. Ok, senhores? Então, tá aí a correção básica explicadinha dos principais exercícios do módulo 4. Em anexo vai o gabarito comentado com mais algumas questões corrigidas desse módulo. Boa noite!